Aproveitar aqui. Pois não. Números redondos, né? 450 deputados votaram antes. Foi dividido. Né? 229, 208, dividido. Então é sinal que metade não acredita 100% na lisura dos trabalhos do TSE. Eu não acredito que o resultado ali, no final, seja confiável. Ok? Dessa outra metade que votou contra, você tira PT, PCdoB, PSOL, e para eles é melhor o voto eletrônico. Só tranquilo. Tira tudo. Para eles é melhor o voto eletrônico como está aí. Eu vou contar uma história melhor no final aí. Né? Agora, desses outros que, tirando esse partido de esquerda, que votaram contra, muita gente votou preocupado. Foram realmente, né? Com problemas. Então, com problemas, as pessoas aí Com certeza. resolveram votar com o ministro lá, presidente do TSE. Os que se abstiveram, até numa votação online, a abstenção é muito difícil acontecer. Né? Não é que votou a abstenção, é não votou. Então é sinal que também ficaram preocupados com retaliações. Agora, a partir desse princípio, hoje em dia sinalizamos uma eleição, não é que está dividida, uma eleição onde não vai se confiar no resultado das apurações. Mesmo apresentando provas do próprio TSE, que um grupo de hackers, ficou de abril a novembro dentro do TSE, né, a parte informática, teve acesso ao código-fonte. E mesmo com o relatório um processo, um inquérito da PF correndo solto, quando a PF pediu os logs, que são as impressões digitais, o próprio TSE diz que eles foram apagados. Então ele limpou a cena do crime. Agora, o que pode ter ocorrido, não tenho prova que eu vou falar aqui. Não tenho prova, deixo bem claro. Mas eu não furto do meu direito de opinar, da minha liberdade de expressão e de buscar maneiras de aperfeiçoar o processo. O que eu quero é que cada um de vocês aqui vote e o voto seja contado. Tá? Se a gente perder, o prefeito pode perder a reeleição um dia, né? O vice também perder, mas tem que ter certeza que na ponta da linha realmente foi a manifestação da maioria do teu município. Perfeito. Você vê, o próprio TSE reconhece que em Aperibé, uma pequena cidade do Rio de Janeiro, pode ter ocorrido algo mais grave lá, né? Eu vou esperar nossa bandeira para continuar aqui, Tá raciocínio, tá bem? Porque a questão que houve em 2018 foi o hacker que denunciou, que ninguém sabe que é esse hacker, né? A ministra Rosa Weber, presidente do TSE, pediu para a PF abrir um inquérito. E esse cara ficou 8 meses lá dentro. Foi primeiro turno, segundo turno. E a história que se aproxima da verdade, repito, não tenho provas. Esses hackers foram contratados por quem tinha interesse nas eleições e teriam que desviar 12 milhões de votos meus. Repito, não tenho provas. Teria que desviar 12 milhões de votos meus. E os hackers fizeram o seu trabalho. Só que quando as eleições se acabaram, não foi suficiente para o outro lado ganhar. O lado que recebe dinheiro do narcotráfico, do Folha de São Paulo, de corrupção bilionária, tá, de dinheiro de fora do Brasil. Então, o que aconteceu com esse lado que contratou os hackers? Repito, não tenho provas. Né? Como o outro lado não ganhou, eles resolveram não pagar os hackers. E a partir do momento que não pagaram os hackers, eles resolveram denunciar. Ninguém ficou passeando dentro dos computadores do TSE, tendo acesso ao código-fonte, etc, etc, etc. E o TSE, no meu entender, poderia estar sabendo disso e deixou correr frouxo. E a partir do momento que não conseguiram
fazer com que o cara do Foro de São Paulo, os caras que têm ligações com o PCC, com as Farc, com países outros ditatoriais por aí, houve então a resolver explodir. Tanto é que o hacker ninguém sabe quem é. O cara fez o trabalho, né, para ele, muito bem feito. E a partir do momento, repito, que o TSE mesmo apaga os logs, para não deixar realmente que se chegasse ao final da linha. Como é que pode a prova do crime final, né, simplesmente ser apagada pelo próprio TSE? Você pode ver que eles me acusam de fake news, mas eu tenho a documentação comigo aí. Primeiro, entro com a queixa-crime contra mim por não ter apresentado provas na primeira live, apesar de ter indícios fortíssimos ali. Quando eu apresentar prova na segunda, entro com outra notícia-crime de que eu revelei documentos que corriam em segredo de justiça. Qual a conclusão disso aí? Com aquela metade do parlamento que votou sim no dia de ontem, que quer realmente uma eleições limpas, democráticas. A outra metade não é que não queira, porque ali tem gente que foi pressionada, tá? Ficou preocupada em, ao votar conosco, né, ser retaliado. Agora, um recado para todo mundo, né? A maioria da população está conosco, está com a verdade. Com certeza. Com certeza. Santa Catarina nem se fala, né? Então, pessoal, se nós vivemos uma democracia, se está difícil lutar enquanto tem liberdade, depois que vocês perderem a liberdade, vai ser impossível lutar. Nem fala. Sendo que quem não deve, não teme. E o que a gente quer, repito aqui, é uma maneira de a gente comprovar em quem o João ou a Maria votou, o voto foi para aquela pessoa. Justamente. Uma coisa simples. Não tem explicação o que estão fazendo. Uma coisa simples. Que quer, na verdade, eleger uma pessoa na fraude. Uma pessoa que há pouco tempo esteve aqui na frente do Executivo e foi uma desgraça o que aconteceu. Ele agora há pouco elogiou El Salvador. Vamos chamar a presidente, né? Que está desde, eu acho que 2000, está mais de 10 anos lá. Nunca foi meu presidente esse cara. Ele colaborou nas eleições do Chaves, do Maduro, tá? Colaborou nas eleições agora da Bolívia, da Argentina. Ele está metido tudo quanto é eleições, né, onde tem a possibilidade. O que é o Foro de São Paulo? É um grupo de países e de grupos terroristas, narcotraficantes, como as Farc, que trabalham juntos para ajudar, com as armas da democracia, né, fazer de tudo, né, mesmo deturpando essas armas, para que esse pessoal chegue ao poder. E se chegar ao poder, e uma coisa importante, alguém acha que outros países não têm interesse aqui dentro? Nós somos responsáveis pela segurança alimentar de alguns países. Nós alimentamos mais 1 bilhão de bocas no mundo. Se colocar na presença uma pessoa que não honra aquela bandeira que você acabou de ver subir ali, essa pessoa vai ser simpática a esses países. Então você vê alguns aí perfeitamente alinhados com países onde democracia e liberdade passou ao largo. E se nós não lutarmos por eleição, olha, quem diria, né? Lutar por democracia, por um voto, que é a alma da democracia, fica complicado. Então eu quero agradecer a metade do parlamento que votou favorável ao voto impresso. Parte da outra metade que votou contra, que entendo que votou chantageada. Com certeza. Tá? Uma outra parte que se absteve, né? Dessa parte, não são todos, mas alguns ali também não votaram com medo de retaliação. E a gente viu um cidadão andando pelos corredores da Câmara, né, repetindo exatamente o que falou Zé Dirceu. Reeleição é uma coisa, tomar o poder é outra. Acho que não precisa falar mais nada. Eu estou feliz que o Parlamento brasileiro, não tivemos 308 votos, mas
229, 208, se não me engano. 10, 11, 12, a diferença é pouca coisa. Sim. Mas a demonstração que este pessoal votou de forma consciente e deu um grande recado ao Brasil. Eles não acreditam na lisura das eleições. E eu perguntaria agora, aqueles que estão trabalhando, né, por interesses pessoais, não são por interesse do Brasil, se eles querem enfrentar umas eleições do ano que vem, com a mácula da desconfiança que não é de agora. E eu tenho certeza que esse pessoal que votou ontem, né, cada vez mais, teremos mais gente ao nosso favor. Agora, a gente não pode, né, deixar que meia dúzia de funcionários, numa sala escura, conte os votos e decida as eleições. Jamais. Com certeza. Agora a gente pergunta, né? Qual é a resposta que eles deram para Peribé, no Rio de Janeiro? Nada. Um processo que começou em novembro de 2018, parado até hoje. Uma coisa simples, já foi o TSE, através do seu Janino, né? Já informou tudo. Que foi apagar as logs, que os hacks estiveram lá dentro, estiveram fazendo piquenique. Né? E repito, não tenho provas, mas como os hackers não conseguiram com apenas 12 milhões de votos, que é um número hipotético aqui, para atingir seu objetivo, levaram um calote. Por isso que os hackers, né, denunciaram que estiveram lá dentro. A história é muito longa, contaria como é que veio o mensalão à tona, com a briga do Zé Disseu com o Roberto Jefferson. Deixa para outro dia contar essa história. Sim. Vou tirar foto com o senhor aqui, então, presidente.